vai ter morte, vai ter sequestro, vai ter tiro, porrada e bomba, vai ser um babado muito forte. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre os livros que eu li no mês de julho. Foi, eu acho que assim, o melhor mês do ano de leitura, foi o mês que eu mais tive livros favoritos. Teve mês esse ano que não favoritei nenhum livro, e aí nesse mês acho que eu favoritei 3, 4. Realmente esse mês eu fui certeira nas minhas leituras. Antes de eu começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, deixar o like, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo, que assim você ajuda muito na divulgação e crescimento do canal, eu dependo muito disso. Senão meu canal vai morrer e aí eu vou me matar também. Brincadeira, pelo amor de Deus, o YouTube daqui a pouco vai me banir por falar essas besteiras no vídeo. Enfim, não esquece também de me seguir nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, Scooby. Eu confesso que sou um pouco low profile, mas de vez em quando tenho uma certa produção de conteúdo por essas outras redes sociais. No Scooby eu sempre atualizo minhas leituras. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, né, pode ser algum dos livros que eu falar hoje, indico comprar alguns dos livros que eu falar hoje. Compra, por favor, usando o meu link, que tá sempre aqui na descrição. E comprando desse jeito você ajuda muito o canal, sem mudar nada no valor da sua compra. Tipo assim, eu vou receber uma pequena comissão, só que vai me ajudar a pagar as contas no fim do mês, porque não está fácil, de verdade. Eu não lembro se eu cheguei a contar isso em vídeo, ou se foi só no grupo de apoiadores, mas meu apartamento estava com vazamento de gás. A gente quase faleceu. E aí a conta de gás estava vindo, tipo assim, R$350, por aí, gente, absurdo, né? E falando no grupo de apoiadores, né, um jeito de você contribuir ainda mais com o meu trabalho aqui no YouTube é participando no meu clubinho. Você pode apoiar a partir de R$5, mas você pode apoiar com o valor que você quiser, no link do Catarse que tá aqui na descrição, e aí cada nível de apoio vai ter uma recompensa diferente, você pode participar do nosso grupinho, tem sorteios, e é isso aí, tem outras coisas também que você vai ter que ver lá. Enfim, vou começar falando do melhor livro que eu li no mês, que inclusive foi o primeiro, e eu li e depois li de novo, porque foi assim. Foi esse querido, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Ele tem duas versões, né, a versão sem censura e a versão censurada. E aí eu li uma, primeiro eu li a sem censura e depois eu li a censurada pra saber a diferença de uma pra outra, porque assim, o autor, ele primeiro publicou essa daqui, o editor, ele falou tipo assim, tem umas coisas aí que não tá muito bacana, a gente vai ter que dar uma mudada, e aí o autor foi lá e escreveu essa versão censurada, que tipo assim, ele ocultou algumas frases, ele acrescentou muitos capítulos, esse aqui tem 13 capítulos e esse tem 20. Esse é maior que esse, porque esse aqui tem muitas notas, muitas apresentações e tal, muitos textos de apoio, mas no caso, esse livro aqui tem mais texto, assim, tem mais capítulos. E aí eu li um e depois outro pra comparar, pra saber quais são as diferenças, qual que eu gostava mais e, tipo, pra conhecer as duas histórias realmente. E ainda bem que ele se tornou favorito, porque, tipo assim, eu terminei já com vontade de reler, de tanto que eu tinha amado a história, então eu ter que ler de novo, mesmo sendo uma versão diferente, foi muito prazeroso também. Vou falar primeiro a sinopse, a resenha e tal, e depois eu conto um pouquinho das diferenças que tem um pro outro. O Retrato de Dorian Gray é uma história meio gótica, assim, né, que conta a história de um jovem, o Dorian Gray, que ele era muito bonito, ele tinha uma beleza, assim, que transmitia uma pureza, as pessoas confiavam nele. E aí tem dois amigos dele que são bem importantes pra história, um é um pintor e o outro chama Henry. É isso que eu lembro deles. E aí um dia, né, estão os três no estúdio e esse pintor, ele faz um retrato do Dorian que fica impecável, fica perfeito, é o melhor trabalho dele. E o Dorian olha pra aquilo e fala tipo assim, cara, que inveja desse meu retrato, porque esse retrato vai ficar bonito pra sempre. Ele não vai envelhecer, ele não vai ter rugas, ele não vai se preocupar com essas coisas, enquanto eu vou ficar um velho carcomido. Eu vou ficar um gagá, eu daria tudo, eu daria minha alma pra esse quadro envelhecer em vez de mim. E o que acontece? É isso que acontece. Tcharam! Acontece que mesmo os anos passando, o Dorian Gray continua jovem e o retrato dele vai envelhecendo, vai criando rugas, cabelo vai ficando grisalho, etc. E além disso, como a alma do Dorian Gray está nesse retrato, todas as perversidades, todas as coisas maldosas que o Dorian faz, transparecem no retrato. E ele percebendo isso, ele pensa, vou me aproveitar disso, né? Tipo assim, vou saciar todos os meus prazeres, todos os meus desejos mais obscuros, vou aproveitar minha vida e explorar toda a minha curiosidade, experimentar de tudo. O proibido é mais gostoso. E esse Henry, amigo do Dorian, ele também vai colocando cada ideia na cabeça dele, ele vai falando, você tem que aproveitar agora, enquanto você é bela e jovem, sua beleza não é pra sempre, não. Gente, ele faz cada reflexão tão problemática, mas que faz tanto sentido. Eu gostei muito desse personagem, na verdade. Eu marquei muitas coisas, porque esse livro, ele é muito filosófico, sabe? Ele é muito reflexivo e profundo, tipo, é uma história sobre vaidade e sobre vulgaridade.
Sim, mas ela faz a gente pensar tanto sobre tantas coisas. É simplesmente maravilhoso, é incrível. E tem muitas coisas interessantes no livro também, né? Tipo, comenta bastante sobre a importância da arte, da cultura, fala muito de pinturas, de livros, de até tapeçaria. Ironiza o casamento, critica várias coisas, tem vários pontos sociais bem relevantes aqui, interessantes. E tem muitas partes de alívio cômico também, várias partes divertidas e engraçadas. E esse livro, inclusive, ele estava na minha meta de 24 livros LGBT para ler antes dos 24 anos, finalmente li e adorei. E por ele ser um livro LGBT, que ele foi tão censurado na época que ele foi publicado, né? Inclusive ele foi usado como prova para um julgamento do autor. O autor foi julgado por ser um homem gay e trechos do livro foram usados como prova contra ele. Uma coisa absurda, e é por isso que ele foi censurado, teve uma nova versão. E assim, foram excluídas, foram alteradas algumas frases, né, que tinham umas palavras um pouco mais romantizadas, assim, que dava a entender melhor um sentimento romântico de um personagem com o outro. E aí o autor deu uma leve alterada nessas frases para parecer uma coisa mais de admiração, né, sem ter um aspecto romântico. Algumas ele excluiu também. Nesse livro aqui, nessa edição, tem muitas notas de rodapé. Tipo assim, uma página de nota de rodapé e uma página de conteúdo do livro. Então, ele vai mostrando pra gente, essa frase foi alterada pra isso. Essa frase foi, né, mudada, fez não sei o quê. O que eu confesso que às vezes era chato demais, tá? Tipo assim, você ter que ler uma página e ler muita nota de rodapé, acaba quebrando o fluxo da leitura. Então, eu deixei pra dar uma olhada nessas notas só no final. Eu primeiro li o livro inteiro, e aí depois que eu fui dando uma olhada nessas mudanças e tal. E também nem olhei tanto, porque como eu ia ler a versão censurada depois, não precisava de eu ler tintim por tintim essas notas. Mas eu acho interessante que ele indique, né, quais que são as mudanças. Mas assim, mesmo com essas alterações ali nas frases, a essência dos livros é a mesma. E o que acrescenta nesse livro aqui com censura são esses outros 7 capítulos, né, que apresenta meio que um antagonista ali, sabe? O autor tenta criar um suspense a mais no livro. Ele traz mais camadas pra história e mais personagens, assim, aprofunda em algumas outras coisas. Enquanto o Sem Censura, ele foca mais no principal mesmo, no essencial, e se tornando um livro muito mais filosófico. Eu gostei das duas versões do livro, mas assim, eu prefiro muito mais a original, né, a Sem Censura, porque é o que o autor escreveu ao princípio, não tem uma outra trama também por trás, foca muito mais nas reflexões que o personagem faz a partir do momento que ele tem essa liberdade de fazer qualquer coisa, e por isso foi uma história que me agradou bem mais, né, do que a outra, com os capítulos a mais, e virou um dos meus livros favoritos da vida. Gente, eu já tenho medo de envelhecer, normalmente assim, e depois de ter lido esse livro eu fiquei com muito mais. Aí depois eu li este querido aqui, Redemoinho em Dia Quente, da Jaridia Reis, que é uma autora do Ceará. E as histórias aqui se passam justamente no Ceará, né, numa região periférica em Juazeiro do Norte. São 30 contos que nós temos aqui e todos eles são narrados por mulheres. Inclusive eu não sabia que era um livro de contos inicialmente, eu achei que era um romance. E aí eu tava ouvindo audiolivro, né, porque a editora Companhia das Letras me mandou o audiolivro. E aí quando acabou o primeiro conto e começou outro, eu fiquei tipo assim, ué, que isso? Mas na verdade são contos e são contos curtíssimos assim, né? Porque é um livro fino já. Então os contos têm 2, 3 páginas. Eu terminei esse livro em um dia, foi muito rápido a leitura. É uma escrita também bem fluida e assim, muito diferente, muito bonita. Tem muito de cordel e de poesia nessa escrita e também várias críticas bem ácidas. Além de muita representatividade também, né? São mulheres muito diferentes entre si, tem representatividade LGBT. E são histórias assim muito diferentes, tem um seu quê de malucas, às vezes vão mais pro lado fantástico, assim, só que são meio que histórias de dia a dia, sabe? Como se ela estivesse narrando um fato de uma mulher que ela conheceu pra gente. Sempre histórias muito inesperadas, assim, a maioria com uma grande quebra de expectativa. Me passou até um pouco a vibes de contos da Lídia Fagundes Telles, mas num contexto mais atual. Às vezes elas parecem até que estão meio incompletas, sabe? Que são inacabadas. Mas não, né? Só o jeito diferente da Jaridia de contar essas histórias pra gente. É uma literatura também bem nordestina, tem muitos traços de Juazeiro do Norte. São todas histórias bem únicas, assim, de mulheres comuns, mulheres que a gente pode conhecer, só que algumas em situações extraordinárias. Vai ter bastante coisa aqui de crenças, né, de religiosidade, de mitos, muitas metáforas, e também vai mostrar muitos problemas sociais, assim, pobreza, machismo, violência sexual, violência doméstica, suicídio. Então, em alguns contos, ele é bem pesado. E eu adorei esse livro, eu adorei essa leitura. Alguns contos me apeteceram mais do que outros, tá? Eu acho que isso é bem normal em um livro de contos, tem uns que a gente acaba se conectando mais, uns que são melhores do que outros, por isso que acabou não sendo um livro que eu dei nota 5, só que mesmo assim foi um livro que eu amei. E em julho eu finalmente li O Portão do Obelisco, né, que eu tô pra ler. Esse livro aqui é o segundo de uma trilogia. Eu li o primeiro já deve fazer 2, 3 anos, não sei, faz muito tempo, e eu tô sempre prometendo que vou ler esse, mas eu finalmente li. Esse aqui é a continuação de A Quinta Estação, né, da trilogia A Terra Partida, e eu vou falar um pouco da resenha de A Quinta Estação, aí depois eu conto um pouquinho sobre esse pra não ter nenhum spoiler. Essa série, ela é uma fantasia
fantasia com ficção científica, assim, diferente de tudo que a gente já viu. Inclusive recebeu diversos prêmios, né, importantíssimos aí. Recebeu o Hugo, os 3 livros receberam o prêmio Hugo. E se passa em um planeta, assim, né, em que existem 5 estações. Primavera, outono, inverno, verão. E uma quinta que ninguém sabe o que é. É tipo assim, pode ser um vulcão, pode ser um terremoto, pode ser uma tsunami. Só que vai acarretar muitas coisas, sabe? Vai ter uma consequência muito grande, vai ser uma estação que pode durar, assim, 1 ano a 100 milhões de anos, sei lá. É uma coisa muito imprevisível. E aí, nessa Terra, existem pessoas orogênes, que são pessoas que conseguem controlar os tremores da Terra. Essas pessoas podem ajudar numa época que tem a quinta estação, porém, elas são vistas com muito maus olhos pela sociedade, elas são discriminadas. Então, existe meio que uma instituição militar, assim, né, que esses orogênes são treinados e são controlados. E aí, no primeiro livro, a gente vai acompanhar 3 pontos de vista diferentes. Um de uma mulher que ela é orogênese, só que ela escondeu isso de todo mundo. E aí ela tem 2 filhos que também são orogêneses e ela tenta esconder isso do marido, né, das outras pessoas, dessa cidade que ela tá. Só que um dia acaba que o filho mais novo dela mostra que ele é orogênese e ele é morto pelo marido dela. Tipo assim, ela chega em casa, encontra o corpo do filho dela mais novo morto e o marido e a filha desapareceram. O marido fugiu com a outra filha dela. Então ela parte, assim, em uma busca, né, pela filha dela e tá rolando uma quinta estação. Acabou de começar uma quinta estação. Um outro ponto de vista de uma criancinha, né, uma menininha, que ela acabou de descobrir esses poderes dela, que ela é orogênese, e um guardião veio buscá-la pra levar pro fulcro, né, que é aquela instituição militar que eu comentei que vai treiná-la. Só que assim, é uma loucura, tipo, ele quebra a mão dela, é uma coisa muito pesada mesmo. E aí, o terceiro ponto de vista é de uma outra mulher, que ela já tá treinada no fulcro e tal, ela já tem muito controle sobre o poder dela, e ela parte em uma missão. E o final do primeiro livro, ele acaba de um jeito muito surpreendente, sabe? Ele acaba meio que interligando todos os pontos de vista de um jeito que eu nunca tinha visto em nenhum outro livro, é bem diferente e é fantástico. Já nesse segundo livro aqui, a gente vai ter narrativa de pessoas diferentes. Vai ter, sim, a narrativa da mãe, né, que foi em busca da sua filha, e também vai ter o ponto de vista da filha que foi raptada. Uma das coisas que eu acho mais interessantes nessa história também é que ela é narrada em segunda pessoa, então vai ter escrito tipo assim: você fez isso, isso, isso. Você fez no tal, tal, tal. Como se fosse, tipo, jogando videogame, assim, que você que tá comandando. E a gente se sente muito mais imerso na história por causa disso. Só que, óbvio, que tem uma razão pra ele estar sendo narrado desse jeito, né? Por um outro personagem que tem aqui. É uma trilogia cheia de representatividade, né? Que discute preconceito e políticas sociais e raciais de maneira não óbvia. Nesse segundo livro aqui, a gente meio que parte, né, do ponto em que o primeiro livro terminou. E assim, eu confesso que meu cérebro deu uma boa fritadinha pra entender esse daqui. É um universo muito complexo. A gente vai vendo outros desdobramentos, assim, né? Outras dificuldades que as pessoas vão enfrentando em uma estação. E nesse livro a gente vai descobrindo muito mais coisas, sabe? A gente vai entendendo mais o que aconteceu pra Terra ter essas 5 estações. Descobre mais coisas sobre esse planeta, né? Que eles estão. Sobre satélites naturais, né? A influência disso. Sobre outros seres também, né? Porque não tem só os orogêneses, também tem comedores de pedra. Tem umas coisas diferenciadas nessa fantasia. Além disso, já dá pra começar a imaginar as coisas que tem que acontecer, né? Dá pra criar expectativas aí pro terceiro livro. Apesar de não estar tão aprofundado, muitas coisas foram explicadas aqui. Por exemplo, o sistema de magia a gente foi entendendo melhor, porque é uma coisa que nem os próprios orogêneses entendem direito. Então, eles vão se conhecendo ao mesmo tempo, a gente vai conhecendo eles juntos e entendendo essa magia que eles têm dentro deles. Tem também uma grande evolução de personagem aqui, né? A protagonista, ela aprende mais sobre ela mesma e sobre outras coisas e toma atitudes mais se impondo, assim, às vezes coisas até meio questionáveis, mas que assim, ela tem as justificativas dela, sabe? A gente confia. Esse arco de evolução dela realmente é bem construído, assim, né? Ela vai aprendendo com os próprios erros do passado e também aos poucos tentando superar alguns traumas, assim. Tem muitos plot twists também. Assim, eu adorei os 2 livros, né? Tanto o primeiro quanto esse. Eu gosto muito mais da forma que o primeiro é narrado e da surpresa que a gente tem no final. E apesar desse aqui ter sido uma leitura um pouco mais difícil, eu acabei me conectando muito mais com ele por conta da parte científica, sabe? Toda a exploração de ciência que tem aqui. E eu vejo que a ciência dele é exatamente a mistura do meu instituto na minha faculdade, porque assim, tem coisa de física, tem coisa de astronomia, tem coisa de meteorologia, principalmente coisas de geofísica. Ele é a mistura perfeita do meu instituto, eu juro. Inclusive, ano passado eu fiz um trabalho que era assim, o que aconteceria se o Gru tivesse conseguido roubar a Lua? Sabe, do meu malvado favorito. E aí eu postei no Story, mostrei num vlog também, e muita gente ficou curioso. E aí eu li esse livro aqui, e gente, tem muita conexão ali, e sentir isso, ver isso, foi muito bom, por isso que se tornou um favorito esse livro. Essa autora, ela é muito criativa, de verdade, ela
tem uma cabeça que pensa tanto. E eu já tô doida pra ler o terceiro livro, eu não vou demorar pra ler o terceiro, eu vou ler ele esse ano ainda, porque esse aqui eu demorei muito pra ler, quando eu fui pegar pra ler eu nem lembrava tantas coisas, eu tive que assistir resumos do primeiro livro, eu tive que reler o final do primeiro livro, e eu só já não peguei o terceiro de cara porque eu não gosto de ler uma série um em seguida do outro. Mas eu vou ler ainda esse ano, promessa, eu tenho que ler. E uma coisa muito interessante na construção desse segundo livro também é que, assim, muitos livros de trilogia, o segundo, na verdade, é só uma ponte entre o primeiro e o terceiro. E esse aqui não é. Ele não é um livro que, tipo assim, é meio que relevante. Ele tem sim sua relevância, através dele que a gente vai conhecer e entender muito mais coisa. É muito bom. Leiam essa trilogia, sério. Aí eu li outro também maravilhoso. Que experiência de leitura boa, sabe? Esse aqui foi leitura coletiva, né? No nosso grupo de leitura dos apoiadores, a gente faz uma leitura coletiva por mês. Em agosto agora a gente vai ler Véspera, da Carla Madeira. E aí em julho a gente lê O Fantasma da Ópera. Gente, a minha edição como ela é linda, né? Eu li esse livro há 10 anos atrás. Foi leitura obrigatória da escola, tá? Eu nunca ia ler por livre e espontânea vontade um clássico desse. E eu lembro que eu tava gostando. Tava, assim, me entretendo muito, só que eu achava ele difícil de ler, eu achava ele meio chato. E por isso a minha experiência não tinha sido lá das melhores. Aí eu reli. Adorei, gente, muito bom. É um livro romântico, com uma vibe gótica, só que na verdade é uma história investigativa. O narrador desse livro, ele tenta provar pra gente o tempo inteiro que é uma história real. Ele mostra fatos assim, né, tipo, relatos de pessoas que vivenciaram aquilo e diários das pessoas pra provar o ponto de vista dele. Ele investigou toda essa história do Fantasma da Ópera e ele escreveu o livro pra gente entender tudo o que aconteceu nessa época. Existia nessa ópera de Paris uma ópera enorme, uma ópera chique, cult, muito bem frequentada. Existia um querido fantasma. Esse fantasma, ele atormentava as pessoas. Ele, tipo assim, era um fantasma que matava pessoas, tá? Não era um fantasma bobinho ele, não. Ele extorquia os diretores, ele cobrava, tipo assim, mandava uma cartinha. Oi, tudo bem? Eu quero 20 mil do dinheiro lá por mês. Não era barato o salário dele, não. Ele também mandava, oi, tudo bem? Eu quero este camarote, número 5, pra assistir as peças. Toda a ópera eu vou assistir desse camarote, não é pra você alugar pra ninguém, porque eu que vou estar ali. Ele era bem exigente, esse fantasma. E ele atormentava a ópera, simplesmente. Ele é o antagonista dessa história, né? E também é o protagonista, o personagem principal. Só que aqui a gente também tem outros personagens importantes, por exemplo, a Christine Daae. A Christine, ela é uma jovenzinha que ela faz parte da ópera, né? Ela apresenta, normalmente ela ficava ali em personagens secundários. Só que o fantasma da ópera começou a dar aulas pra ela, aulas de canto, se passando por um anjo da música. E então ela começou a ter muito mais relevância nos palcos, assim, a mostrar realmente muito talento. E também tem o querido Visconde de Chagny, Visconde, sei lá, o Raul. Ele é amigo de infância da Christine, e ele passando ali em Paris, viu ela se apresentando, e aí a paixão que ele sentia na infância por ela voltou. E ele foi atrás dela no camarote dela, e ele ia se declarar e não sei o quê, só que ele ouviu, através da porta, ela conversando com um macho. Aí ele ficou, não acredito que essa mulher tá me traindo. Nunca nem tinha falado com a mulher e falou que a mulher tava traindo ele. E ele ficou indignado que ela tava conversando com um macho. E quando ela saiu do camarim dela, ele foi lá curiar pra ver quem que era o macho e não encontrou ninguém. E ele ficou embasbacado. Como assim? Ela estava conversando com um macho aqui e não tem ninguém aqui dentro? Pois é. Aí tem esse mistério que vai se desdobrar em coisas muito maiores. Vai ter morte, vai ter sequestro, vai ter tiro, porrada e bomba, vai ser um babado muito forte. É um livro com muitos segredos, muitos mistérios. Ele é muito tenso também quando chega assim, no ápice dele, e ali, a gente vai lendo, não consegue nem parar. Fica um desespero. Eu amei esse jeito que ele é narrado também, né, contando a história como se fosse um fato real. E além disso, a ambientação é muito bem feita, sabe? As partes do teatro, as inúmeras pessoas que têm que trabalhar dentro de uma ópera, assim, não só se apresentando, mas assim, nos fundos ali, a gente vê também a bagunça que é tudo isso. Todo esse cenário artístico, cultural, muito bem construído e muito interessante. Além de muitas coisas sobre a Paris da época, né? Sobre o comportamento social ali das pessoas, um contexto político ali bem sutil e muitas coisas sobre essas construções grandiosas, né? Porque a ópera, ela acontecia nesse teatro, que ele tinha subterrâneo, várias passagens secretas, tinha umas catacumbas, sei lá, é uma coisa bem complexa, tem muitas coisas de ilusão aqui, às vezes fica até um pouco difícil de entender as explicações que o autor tá dando. Mas é um livro maravilhoso que soube dosar de tudo. Tem um romancezinho, tem o suspense, né, a tensão, o mistério, tem um alívio cômico também, partes engraçadas. Ele é muito bom. Além de deixar a gente muito curioso também, sabe? Deixa a gente muito preso na história. Aí um outro livro de fantasma que eu li que também soube dar uma ótima misturada de tudo, que também prende a gente do início ao fim.
o querido O Mistério da Casa Incendiada, do Rafael Weichenfelder. O Rafa é autor de uns contos aí do Kindle Unlimited, por exemplo, As 220 Mortes de Laura Lins, que eu já li e gostei muito, e esse aqui é o primeiro livro físico dele, né, e o primeiro livro romance. O último vídeo que eu postei foi um vlog de leitura desse livro, e aí eu vou deixar aqui nos cards, caso vocês queiram ver minhas reações, né, e as coisas mais aprofundadas que eu falei sobre ele lá. É um livro jovem de suspense e terror aí, em que o protagonista é o Gael, ele é youtuber e ele tem um dos maiores canais do Brasil de casas mal-assombradas. Ele vai, né, junto com a parceira dele ali, a Sabrina, visitando casas mal-assombradas, tal, pra contar um pouco do que aconteceu, mostrar as assombrações. Mas o canal começou a flopar. Esse fato dele ser youtuber é uma coisa que eu acabei me identificando com ele e infelizmente, então... tenham pena de mim, tenham dó de mim, se inscrevam no canal e compartilhem pra eu não acontecer comigo igual aconteceu com o Gael, meu canal flopar. E aí pra eles darem a volta por cima aí, né, pra voltar até as visualizações, eles decidem ficar uma semana em uma casa, uma mansão aí, em que toda a família foi encontrada carbonizada, sem explicação. Tipo assim, morava lá um ex-candidato a prefeito, e a esposa dele e a filha dele, e os três simplesmente morreram queimados. Por quê? Como? Ninguém sabe. Eles estão lá filmando até que ele encontra um colar. Ele encontra este colar roxo. E a irmã mais velha dele tinha um colar exatamente igual a esse. E acontece que a irmã mais velha dele também morreu. E ela morreu exatamente no mesmo dia que essa família. Então ele começa a acreditar que a morte da irmã dele está interligada de alguma maneira com a morte dessas pessoas e tenta, né, montar esse quebra-cabeça. Ele vai alternando, né, entre passado e presente. Tem muito mais coisa no presente do que no passado, na verdade. E ele tem capítulos muito curtinhos, tipo assim, coisa de 2, 3 páginas também. Então a gente vai lendo assim, só mais um capítulo, só mais um capítulo. É de uma leitura muito fluida, depois que a gente começa, não tem mais como parar de ler. Ele prende muito, é um livro cura-ressaca. Além de deixar a gente muito curioso, né, no livro inteiro a gente vai criando várias teorias, tem várias reviravoltas também. O livro de verdade vai pra caminhos que a gente não imagina. Tipo, ele também é outro, né, que consegue misturar várias coisas. Ele tem o seu terror, ele dá um medo sim, né, tem partes que a gente fica bem apreensivo lendo. Tem ali o seu romancezinho, um Friends to Lovers, mas bem leve. Tem as partes engraçadas, né, porque a escrita do Rafael é uma coisa muito característica dele, então ela é escrita de um jeito divertido, de um jeito leve, com muitas referências, muitas piadinhas, ironias e críticas à sociedade também. E também tem a sua carga de drama, né, na verdade, nesse livro, o final, ele me emocionou bastante, me deu até gatilho. É um final bem amarrado, né, esse livro ele trata de temas fortes, só que de um jeito muito leve, assim, e muito responsável, eu acho ideal para o público jovem. Nas entrelinhas dele, ele traz discussões sobre homofobia, sobre fanatismo religioso, conservadorismo político, até direitos indígenas, além de ser bem escrito e tem uma ambientação muito legal, assim, pela cidade de São Paulo, é um grande passeio, assim, pela cidade de São Paulo. Só me deu muita agonia mesmo, porque esse personagem, ele é muito burro, sabe? Chega momentos que as coisas estão na cara dele, ele não consegue enxergar, porque ele tá obcecado com a visão dele das coisas, sabe? Mas enfim, é um livro muito gostoso de ler, assim, que me deu até problema de coração de tão curiosa e desesperada que eu tava lendo essa história. Foi uma leitura muito prazerosa e que eu indico muito. E aí, gente, por último, eu li esse aqui, o Livro das Respostas, da Carol Bont, A Sabedoria Está na Simplicidade. Gente, esse aqui é um livro que ele não é muito a minha cara. Então, eu fiz um vídeo, né, de book unhaul, livros que eu não queria mais, inclusive está aqui nos cards. E aí eu vou me desfazer desse livro, né, vou vendê-lo, alguma coisa assim. Só que aí eu pensei, cara, eu vou ler, porque são só respostas assim. Aí eu fiquei curiosa com o que tinha tanto de escrito nesse livro. Eu falei, é isso, vou ler. Li todas as respostas que o livro tinha. E aí eu vou falar pra vocês o que eu acho desse livro, porque assim, ele não é a minha vibes, mas ele com certeza é a vibe de alguém. Esse livro, ele é, na sua mais pura essência, um livro de respostas, sabe? Ele tem até um manualzinho, o que a gente tem que fazer. A gente vai se conectar com ele ali, a gente vai passar uma vibração, a gente vai fechar os olhos por 10 segundos e mentalizar uma pergunta. E, tipo, mentalizar bastante essa pergunta pra transmitir essa pergunta pro livro. E aí a gente vai mexendo no livro assim, né? Tipo assim, pra ver qual orientação que a gente vai abrir, se é assim de ponta cabeça ou se é normal, porque ele tem resposta nos dois sentidos. E a gente vai sentir qual que é a página certa e ler a resposta que tá ali. Então, tipo assim, vai ter resposta assim e assim. Ui, ó, vou ler os exemplos aqui. Deixe seu coração mostrar o caminho.
não vale o seu esforço. No caso, né, você tem que escolher uma orientação quando você tiver de olhos fechados mesmo. Ele é um oráculo de respostas, assim, simples e direta, né? Vocês viram que são respostas que podem se aplicar a qualquer coisa, e às vezes são respostas que não vão encaixar tanto com a pergunta com que a gente tá fazendo, só que de alguma maneira elas vão fazer a gente dar uma refletidazinha, né? São frases profundas que, apesar de genéricas, vão fazer a gente refletir sobre a nossa própria pergunta. E lendo, né, todas as respostas, eu percebi que tem algumas coisas que se repetem, tipo, não, acho que aparece umas 4 vezes. Já sim, aparece uma vez. Chegando pro final, assim, né, pras últimas páginas, as respostas vão ficando as mesmas. Tipo, as últimas pagininhas têm as mesmas respostas que já tiveram ao longo, né, do livro. Não é um livro que é muito pra mim, por quê? Primeiro que eu fui fazer uma pergunta e ele não quis responder. Ele respondia coisa que não tinha nada a ver com nada. Eu tava, tipo, fazendo uma pergunta de sim ou não e ele respondia, escolha depois. Gente, se nem o livro das respostas tá querendo responder, por que eu que vou ter que ir atrás de mais respostas, sabe? Eu perguntando maçã ou banana e ele respondendo contabilidade. Eu fiz uma pergunta super importante da minha faculdade e ele simplesmente respondeu, isso não tem importância. Como assim a minha faculdade não tem importância? Mas assim, ele tem uma grande variedade de respostas, apesar de serem respostas um pouco similares ali, né? Umas um pouco parecidas, só que escritas de maneiras diferentes. E, enfim, gente, é um livro que ele tem, né, essa coisa um pouco mais mística, de crenças. Não é um livro pra mim. Simplesmente. E eu percebi que sem querer esse livro fez eu ler, né, um livro de não ficção esse mês, porque assim, desde janeiro eu tô lendo um livro de não ficção por mês, que de início começou como algo sem querer, só que agora eu já estabeleci como meta, todo mês eu tenho que ler no mínimo um livro de não ficção. Esse aqui eu nem tinha percebido e depois eu fui olhar os meus lidos e eu falei, é verdade, eu li sim um livro de não ficção em julho. Tcharam! Enfim, gente, é isso. Esses foram todos os livros que eu li, né, durante o mês de julho. Não foi bastante coisa, só que eu acabei que falei muito. Pois é, hoje eu falei mais que o Homem da Cobra. E mesmo não sendo bastante coisa, foi coisa que eu adorei. Foi um dos melhores meses de leitura desse ano. Leituras muito boas, de verdade. Algumas foram boas, mas foram demoradas. Tipo assim, eu demorei bastante pra ler. Por exemplo, O Portão do Obelisco. Eu adorei, só que eu demorei bastantinho aí pra ler. E tiveram outras pra compensar que foram muito boas e eu li em um dia. Por exemplo, Redemoinho Dia Quente mesmo e também o livro O Mistério da Casa Incendiada. Mas enfim, é isso. Deixem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros que eu comentei, né? Se vocês têm interesse em ler ou não. E quais foram os livros que vocês leram em julho também. E já estamos aí quase na metade de agosto, né? Pelo amor de Deus. Eu não li quase nada em agosto até agora. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.